Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. 8h06, temperatura 14,9 no centro de Chapecó. Este é o Chapecó Notícias. Chegando por aí o Fernando Matos, o Luciano já está aqui há alguns minutos. Mas antes de todos vocês, chegou o prefeito Luciano Buligon já há uns 25 minutos aqui na emissora, né? Certo? Eu gosto de tomar um chimarrão, né? Cedinho, tudo bem? Prefeito Luciano Buligon, bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Velha e Boa Chapecó. Aproveitar nesse momento ainda, dentro da semana do aniversário da Chapecó, transmitir um abraço a todos que fazem essa rádio há 68 anos, a pioneira do Oeste. Parabéns a todos vocês que constroem um jornalismo, que constrói diversão, que constrói a alegria do povo do Chapecó há 68 anos aqui na Rádio Chapecó. Parabéns a todos vocês. Feliz, né, Fábio, todos nós aí dormimos tarde ontem, muito tarde, hoje ainda, né? Mas com a vitória, nem cansado a gente fica, né? Tomamos um banho de chuva e insistiu aquela garoa, né? Mas deu certo, eu acho que no fundo a Chapecoense entrou com uma garra. Eu estava tentando me lembrar, ainda de noite, ontem, um jogo em que foi meia linha como esse, né? Não me lembro, assim, de ter visto um massacre de ataque e defesa como aconteceu ontem. Eles tiveram dificuldade de tocar a bola também por causa da chuva, eu acho, né? Porque eles tinham um toque de bola rápido. Mas, enfim, a Chapecoense massacrou o Júnior Barranquilla, né? E nós fizemos uma construção histórica ontem na Arena Condá, né? Porque Chapecó viu a sua equipe, né, a Associação Chapecoense de Futebol, fazer a primeira semifinal da história dos times de Santa Catarina. Nunca antes, em Santa Catarina, uma equipe conseguiu chegar a uma semifinal de um campeonato sul-americano. Então, a alegria de nós estarmos vivendo esse momento histórico, o que representa um pouco, né, esse momento que Chapecó vive, né? Chapecó, apesar de estarmos imbuídos aí, envolvidos, né, em todos os municípios, e não só o nosso, nessa crise econômica, social que nós estamos vivendo no país, a Chapecoense tem dado essas alegrias e tem proporcionado com que o nome da nossa Associação Chapecoense de Futebol levasse o nome da nossa cidade aos 4 cantos do mundo. Por que não dizer isso, né? A maior emissora da América Latina de esportes, ontem a Fox Sports, ainda depois que terminou o jogo, eles repetiram o jogo. E eu não consegui ver todo o jogo, mas enfim, os comentários iniciais eram no sentido de que as torcidas das maiores equipes do Brasil tinham na Chapecoense o seu segundo time, né? Porque é o time mais querido do Brasil, é um time que tem feito uma referência de uma boa gestão, de uma união da cidade, e isso tudo nos alegra muito. A Chapecoense é, sem dúvida, a instituição que mais eleva o nome de Chapecó. Então, aqui, antes de mais nada, em nome do povo de Chapecó, eu quero fazer um agradecimento. Muito obrigado à direção, muito obrigado à equipe técnica aí, à comissão técnica, muito obrigado a cada jogador que se dedicou ontem, como jogou bola o Kleber, né? O Kleber ontem assumiu definitivamente assim, a condição de ser capitão e jogou muita bola, liderou, né, soube até catimbar quando teve que catimbar. Muito obrigado a todos vocês, especialmente ao torcedor da Chape. Muito obrigado pela festa que foi feita ontem. E Chapecó amanheceu feliz da vida, por isso dormindo pouco, mas mesmo assim todo mundo entusiasmado. É verdade. Os 3-0 ontem, né? Estão ligando aqui pedindo os gols da Chapecoense. Né? Assim a gente consegue providenciar até o fim aí do programa, né? Mas a gente comemora aqui e ainda festeja, né, essa classificação para a fase semifinal, uma semifinal inédita em competição internacional para times de Santa Catarina, né? Tem o Criciúma que chegou lá em 92, mas parou nas quartas de final da Libertadores, né? Foi 5º colocado naquele ano. E aí não vamos aqui discutir o que é maior, né? Libertadores, Sul-Americana, é evidente que a Libertadores, né, tem todo o seu prestígio,
campeonato aí que surgiu lá em 1960, mas nós temos uma Sul-Americana que leva também para a Libertadores, né? E só 2 brasileiros conquistaram o título até hoje, o Internacional e o São Paulo. E o São Paulo não precisou nem jogar toda a partida, né? Deu uma confusão. Deu aquela confusão. No intervalo e foi campeão depois, né? Então, quem sabe, tem coisa boa nos esperando aí mais para frente. Tem possibilidade de acompanhar a Chapecoense, porque o senhor esteve lá na Colômbia, né? As datas aí tem alguns compromissos, né? Já é quarta-feira que vem o primeiro jogo da dia 2, a vontade é estar junto, né? A verdade é que nós já temos uma agenda em São Paulo no dia 3 de manhã, então vamos adequar, e a vontade do prefeito é estar junto com a equipe, claro. Se for em Buenos Aires, ainda é o jogo hoje, né? Do São Lourenço contra o Palestino do Chile. Se for em Buenos Aires, eu acho que facilita um pouco mais. Mas, enfim, deverei estar, sim, tenho, acima de tudo, esse compromisso de acompanhar a equipe nessas inserções fora do país, né? E vamos articular aí para acertar essa agenda aí. Mesmo porque tem um compromisso ali pertinho que é em Montevidéu, né? Dia 4, dia 3 à noite, eu devo estar em Montevidéu, então eu acho que dá para fechar a agenda aí, na maneira de assistir o jogo da Chapecoense depois. Atravessar ali, porque é 180 quilômetros, né? Montevidéu, Buenos Aires, é só atravessar o rio. Então, vamos fazer, eu acho que a agenda está caminhando para uma possibilidade, sim. E lá não tem van sem porta, lá é um pouquinho mais caprichado do que na Bolívia, né? Na própria Colômbia também. É verdade. Bom, por falar em Montevidéu e reunião, o assunto lá a ser tratado no Parlamento do Mercosul é sobre o Focem. Exatamente. O Brasil já pagou aquilo que precisa pagar para liberar recursos e dentre esses recursos está o dinheiro que vem aí para a sequência do contorno viário oeste? Bom, Fábio, é importante essa pergunta até para a gente poder explicar, né? O município de Chapecó tem um projeto que é a finalização, é a segunda etapa do contorno oeste. É um asfaltamento que o município já fez o projeto, né, que é entre a linha Simoneto até a Colônia Bacia, passando pela linha Cascavel, são um trecho de 11 quilômetros que ligará a BR-282 à BR-283. Esse projeto foi feito ainda em 2010 pelo prefeito João, na oportunidade. Depois, em 2011, eu ainda como secretário de articulação institucional, tomei esse projeto a pedido do prefeito Zé Caramori e fui até Montevidéu para encaminhar a possibilidade de nós vincularmos os 10 milhões de dólares, que é o projeto, no Focem, que é um banco, né, um fundo de convergência do Mercosul, que tem a sua sede lá em Montevidéu. A partir daí começou a tramitar todo um processo de construção da vinculação desse projeto, e esse processo, então, acabou sendo aprovado no final de 2014, início de 2015, né, que o Mercosul aprovou o nosso projeto e é o primeiro projeto de municípios brasileiros a ser atendido. Contudo, o Brasil estava inadimplente, estava devendo para o Focem. E agora, o presidente Temer pediu autorização para o Congresso Nacional para quitar essa dívida, ou seja, o Congresso Nacional autorizou o governo brasileiro a pagar essa dívida, e isso já foi divulgado, inclusive na mídia nacional, na semana passada. Com isso, né, nós fizemos uma inserção, então, em Montevidéu para reativar esse projeto e preparar, assim que o Brasil pagar, né, que nós vamos ter aí a nossa concessão, ou seja, vai ser permitido ao município de Chapecó utilizar essa verba a fundo perdido, ou seja, o município não vai precisar devolver. No momento em que nós enfrentamos, esse é uma boa notícia. Contudo, quanto o Brasil tem que pagar? O Brasil tem que pagar 70 milhões, me parece, só do ano de 2014, né? E aí, desses 70 milhões, 10 milhões vem para Chapecó. Essa dívida eu não tenho atualizada, mas já tenho audiência marcada lá no dia 4, e casualmente junto, vai ter a eleição das autoridades do Mercosul, e aí eu vou pleitear o cargo de autoridade local, né, que foi ocupada pelo prefeito Caramori, que está sendo ocupada pelo prefeito Caramori até o final desse ano. Então, também quero manter lá dentro do Mercosul a condição de Chapecó ser um protagonista do Mercosul, né, trazendo sempre não só eventos para cá, mas obras e ações que podem melhorar não só a nossa cidade, mas a nossa região.
Então, juntos são duas ações. Vou para tratar desse assunto, né, de agilizar esse repasse de recursos e também para ocupar o cargo que vai ter uma eleição lá no dia 4 e 5, né, do Parlasul e do Mercosul, para que nós possamos ocupar esse cargo importante e que possamos continuar sendo uma referência no Mercosul. É isso que farei lá no dia 3 e 4, ficando até o dia 7, quando tem no início da manhã do dia 7, a Assembleia que homologa os nossos pleitos lá. Então, vou lá para cuidar disso e essa é a expectativa que temos aí para o Mercosul. Entendemos que agora, no centenário de Chapecó, né, o Brasil pagando, nós vamos poder fazer mais uma grande obra e entregar essa obra à mobilidade de Chapecó e da nossa região. Veja bem, quando você estiver se deslocando de Pinhalzinho, de Maravilha, de São Miguel, na altura do Espelho das Águas, ali próximo à entrada da comunidade de Colônia Bacia, você já vai tomar a direita, né? 11 quilômetros dali você já está chegando, então, na BR-283, na altura do frigorífico Aurora, hoje, onde era o antigo frigorífico Esperandil. Então, há um ganho, sem dúvida nenhuma, de mobilidade, uma mobilidade que vai contribuir com a Universidade Federal, mas especialmente com as com as plantas da agroindústria que nós temos, tanto da Aurora quanto da BRF, que poderão sair o seu escoamento todo por ali, e não mais precisando passar na Leopoldo Sander ou até na Tílio Fontana e também na São Pedro, como acontece hoje. Bom, já que estamos falando em contorno, esse é o OS, né? O contorno resistente, seria uma segunda perna para ligar a 282. E o nosso contorno leste, em que pé anda? O nosso contorno leste aí é intermunicipal, né? Então ele é de responsabilidade do Estado de Santa Catarina. Por que eu digo que é intermunicipal? Porque ele liga dois municípios, o município de Cordilheira Alta e o município de Chapecó. E aí, esse projeto... a ligação com a 282 é em Cordilheira. Ligando com a 282 com a 480, que são duas rodovias também importantes, uma federal e outra de concessão estadual, ou seja, transferida ao Estado, que é a 480, essa que liga Chapecó-Goiôém, né? Então, esse contorno, ele tem 22 ou 23 quilômetros. É um contorno que o Estado de Santa Catarina fez o projeto, aprovou o projeto junto aos órgãos licenciadores. Contudo, ainda tem uma pequena discussão no pequeno trecho, que tem uma inserção próxima também à nossa aldeia indígena, né? E também uma discussão de traçado, né? Não é muito longa essa discussão, mas é 2 ou 3 quilômetros ainda que está se discutindo o traçado. Por isso, entendo que o governo do estado ainda não conveniou com o município de Chapecó. O que o governador tem dito? Assim que acertado esses detalhes, o governador vai fazer um convênio com o município e o município vai propor, né, através desse convênio, as desapropriações necessárias e aí sim a implantação dessa obra. Quanto a essa obra, eu defendo e tenho dito isso para o governador e para os técnicos, para o secretário de Infraestrutura, que essa obra tem que ter etapas, ou seja, tu começa uma etapa aqui do sul, por exemplo, ligando o Rodeio Chato até a RBS, o trevo da RBS, depois uma outra etapa que seria aí do trevo da RBS até a comunidade da linha Caravaggio, e depois da linha Caravaggio, então, pegando a maior parte, sim, dentro do município de Cordilheira Alta, nós fazermos uma etapa para lá. Eu defendo isso e quero que o governador entenda dessa forma, por isso, e não estou sozinho nessa luta, o ex-prefeito João Rodrigues tem dito que quer me ajudar e o deputado Gelson Merizo também. Então, nós vamos afunilar essa conversa, né, para que efetivamente nós tenhamos o ano que vem um anúncio, pelo menos, de uma primeira etapa dessa obra do contorno leste, que é muito importante. E aí sim é para o outro lado da cidade, para tirar o trânsito pesado, né, daqueles que acessam a BR-480 para o lado do Rio Grande do Sul e aqueles que acessam a BR-282 para o lado de Xanxerê, então Xaxim, Cordilheira Alta. É nesse aspecto que vai tirar grande parte do trânsito e trazendo um viés, vamos dizer assim, um eixo de desenvolvimento de Chapecó para aquele lado de lá, que é muito importante. Ou seja, vai ser ao entorno de um contorno oeste desse, de um contorno leste, como nós estamos pleiteando, sempre há um desenvolvimento. Basta ver, né, que aqui no contorno oeste, né, o que era aquelas áreas do contorno oeste e o que está sendo hoje
o desenvolvimento ao entorno da área. Traz emprego, traz renda, traz empresas, traz hotel, traz restaurante, traz, acima de tudo, postos de combustível, acima de tudo, traz atividades para empregar as pessoas e para desenvolver aquela região territorialmente. Então, nós pensamos dessa forma e deveremos estar afunilando as nossas conversas para o convencimento do Estado, no sentido de que deverá fazer esse contorno ainda o ano que vem, começar a fazer o ano que vem, que é o ano importante para Chapecó, que é o ano do nosso centenário. O projeto, o estudo foi apresentado já, né? Já foi apresentado. Né? Mas ainda precisa de alguns ajustes. É um pequeno detalhe, já 22 quilômetros, vamos dizer assim, está resolvido, mas tem aí 1,5 km, 2 km que precisa ser acertado. Uhum. A pergunta, claro, tem dinheiro? Esse fato, essa obra, ela está vinculada àquele empréstimo que o Estado tem com o governo federal, né? Que é junto ao BNDES. Então, segundo o governador, essa obra está vinculada a esse empréstimo que o governo do Estado está aportando com autorização do governo federal e que serve para desenvolvimento das regiões, né? Então, segundo o governador, está lá o dinheiro, vamos dizer assim, reservado para esse projeto. E falando em contorno, em investimento, em dinheiro e Estado, vamos falar do aeroporto agora, que é outra peça importante aqui para o crescimento da nossa região. O que falta, afinal de contas, para esse aeroporto, novo terminal sair do papel de vez? Porque aqui já veio o ministro, aqui já veio não sei quem mais, o governador já falou, o prefeito já falaram, mas e aí? Nós tivemos, só eu, como vice-prefeito, junto com o Zé ainda como prefeito, nós tivemos 3 vezes com o ministro, né? 3 vezes com o ministro da Secretaria da Aviação Civil, né? O projeto existe lá o estudo, existe o projeto de topografia e tal, mas eu assumi essa condição durante a campanha também de ter uma outra opção, né? De não ficar vinculado tão somente a esse projeto que está em Brasília. Então, a nossa proposta é passar definitivamente a administração e os investimentos que o nosso aeroporto necessita. E é bom dizer que o nosso aeroporto tem uma pista boa, que não precisa, excelente, né? Que não precisa estar aí fazendo qualquer obra, né? Mas o terminal de embarque e desembarque precisa, né? Ao entorno do terminal precisa. Nós crescemos muito e o terminal de hoje já não atende mais à necessidade do desenvolvimento e do crescimento do nosso aeroporto. Então, nós optamos pelo seguinte: nós vamos passar a administração do aeroporto, que hoje é custeada pelos cofres do município de Chapecó, para o estado de Santa Catarina, ou, né, outra hipótese é fazer o que Maringá fez, que é passar para uma PPP, uma participação público-privada. Tanto um caminho quanto o outro, nós já estamos com o estudo pronto, que a gente contratou essa empresa no início desse ano, né? E essa empresa já fez os levantamentos, está fazendo agora o licenciamento ambiental, está fazendo todo vamos dizer assim, o levantamento topográfico, né, para que nós possamos constar no edital. Então, até o início do ano que vem, né, ou nós passamos para o governo do estado, ou nós vamos editar uma licitação, uma concorrência, um chamamento, para que as empresas interessadas, né, invistam. O que vai acontecer? A empresa vai investir um montante no aeroporto e vai explorar por um determinado período de tempo o aeroporto, investindo e fazendo aqueles investimentos que o aeroporto necessita, né? Sempre tendo que o patrimônio continuará sendo da comunidade de Chapecó, continuará sendo do município de Chapecó, contudo, a sua administração e o seu investimento nas obras e ações que são necessárias para o crescimento do aeroporto será feita por uma empresa privada que terá, então, a taxa de embarque e também a exploração de todo o espaço, como restaurantes, hotéis, estacionamentos, tudo aquilo que a empresa poderá fazê-lo ao entorno de um aeródromo muito importante como é o de Chapecó. Nosso aeroporto cresce muito, chegou num limite agora que necessita investimentos pesados, né? O município de Chapecó fez todas as inserções que poderia fazer junto à Secretaria da Aviação Civil em Brasília, junto à ANAC, junto aos órgãos do governo federal,
está fazendo agora as inserções com o governo do Estado, e por último, não havendo nenhum nem outro, e eu não estou convencido de que o governo federal terá recursos para investir, verdadeiramente cansei sobre esse assunto de levar a Brasília, né? Então estamos saindo para outro viés, outro caminho, que é aquele que defendi dentro da campanha eleitoral, que é fazer o que Maringá, município de Maringá, no Paraná fez, né? Fazer, e eu assumi esse compromisso de ter boas ideias, copiar as boas ideias, né? E fazer a união da cidade em torno disso. E essa boa ideia vem de Maringá. Maringá passou por isso que nós estamos passando alguns anos atrás, e teve uma brilhante ideia lá, que foi fazer esse projeto. O mesmo cidadão que fez a viabilização, a mesma empresa que fez o estudo de viabilidade de Maringá, também está fazendo para nós aqui em Chapecó, e o nosso caminho será esse, então. Dentro de em breve deveremos ter obras. O importante é que precisamos ter ações concretas, visíveis, palpáveis, que todo mundo possa sentir um melhor conforto. Nós precisamos melhorar o conforto, melhorar o nosso aeroporto, e essa é uma dedicação que quero ter como prioritária. Bom, o caminho é a parceria, esses caminhos no que diz respeito a melhorar serviços, aeroporto, estação rodoviária, é justamente o caminho da parceria com o privado? É o caminho, Fábio. Não, veja bem, o município de Chapecó investiu no aeroporto durante muitos anos, o aeroporto se consolidou como uma porta de entrada de divisas, de desenvolvimento, tem sido talvez o equipamento que mais proporcionou o desenvolvimento fantástico que Chapecó vem experimentando nesses últimos 10 anos, 12 anos, né? Investiu também no nosso terminal rodoviário, né? Investiu na nossa Arena Condá, né? Que são equipamentos públicos. Agora é chegado o momento de nós avançarmos muito mais, né? De nós efetivamente buscarmos aquela gestão plena e moderna, que é passar esses equipamentos públicos para empresas que possam efetivar aí um grande investimento, né? E sempre dizendo, isso não é uma terceirização, isso não é uma concessão, isso não é uma privatização. Isso é uma participação público-privada, ou seja, o patrimônio continua no nome do município, contudo, aquela empresa que começa a administrar o equipamento, ela começa investindo para depois retirar do próprio estabelecimento, do próprio equipamento, seja aeroporto, rodoviário ou arena, a renda necessária para recompor o seu patrimônio. Então, é o que a gente percebe hoje. Porque tem a preocupação das pessoas em encarecer serviços, né? Mas ele não encarece, na verdade, né? Você aumenta os serviços. Por exemplo, no aeroporto. O aeroporto é muito utilizado por Ibirubá, por Carazinho, por Passo Fundo, por Pato Branco, por pessoas que vêm para cá e acabam só utilizando o embarque e desembarque do aeroporto. Não tem um restaurante que o cidadão possa vir antes para almoçar. Não tem, por exemplo, um hotel ao entorno que o cidadão possa vir, pousar e depois viajar com tranquilidade. Não tem uma loja, né, que possa vender coisas aqui da nossa região. Não tem um local de artesanato, quer dizer, não tem um estacionamento que o próprio aeroporto administra. Então é nessa visão que essa empresa vem. Essa empresa vem e oferece outro serviço. Então não há encarecimento naquilo que hoje é oferecido. Há, sim, um leque maior de serviços que a pessoa adquire e acaba financiando ou fomentando o próprio crescimento daquele equipamento. Assim vale para a rodoviária. E o que eu estou falando não é nenhuma novidade. Você toma, por exemplo, o que aconteceu com o Maracanã. O Maracanã é administrado por uma empresa, mas o patrimônio continua público. O Pacaembu agora, o prefeito eleito de São Paulo, está anunciando da mesma forma que eu estou anunciando aqui, né? Nós temos o Engenhão lá no Rio de Janeiro. Essas arenas construídas aí para a Copa do Mundo, todas estão tomando esse rumo, ou seja, viabilização através de uma empresa que pode utilizar multiuso, né? Então, a Arena Condá, por exemplo, ela pode receber anualmente, principalmente no contraturno aí dos jogos da Chapecoense, shows, né? Pode receber eventos da grandeza da nossa arena, né? Mas hoje, por ser
um equipamento público tem uma dificuldade de você conseguir fazer, por ser administrado pela prefeitura, tem dificuldades de você fazer investimentos, né? E tem as dificuldades, especialmente, de fazer concessões a outros eventos como nós queremos fazer. Então, modernamente é assim que se administra. Só para se ter uma noção, hoje nós arrancamos do bolso do município de Chapecó perto de R$900 mil por mês para manter especialmente o aeroporto e a nossa rodoviária, né? Então, se nós tivermos aí uma participação público-privada, deixamos de investir e aí essa empresa tem a condição de investir de forma firme e forte para que o equipamento continue prestando serviço público no mesmo valor de taxa de embarque e desembarque, contudo com mais conforto e também com mais serviços de qualidade para que o usuário possa se sentir melhor e de forma a melhorar o conforto de cada usuário, tanto do aeroporto quanto da rodoviária. De que forma a comunidade será ouvida com relação a essas parcerias? Nós vamos, assim que entabulada a formatação, definida a formatação, nós vamos pedir uma autorização legislativa, né, necessária, e aí vamos discutir numa audiência pública quais os parâmetros, né? Chapecó sempre tem respondido muito bem às audiências públicas. Ontem, por exemplo, antes do jogo, das 6 às 7h30 da noite, das 18 às 19h30, nós estivemos fazendo a última reunião lá no Distrito de Marechal Bormann, de apresentação do orçamento com as prioridades do Ouvindo o Nosso Bairro. Nós fizemos mais de 70 reuniões no primeiro semestre e agora no segundo semestre fizemos mais 6 reuniões regionalizadas, mostrando à população e, acima de tudo, à comunidade envolvida, quais eram as necessidades de cada região para compor o orçamento. Ou seja, assim como fizemos reuniões públicas para mostrar o orçamento, vamos fazer audiências públicas para mostrar o contrato que o município de Chapecó fará e a formatação desse contrato para aprovação em audiência pública. O orçamento será encaminhado à Câmara quando? Ainda em outubro? 31 de outubro. É o prazo que nós temos para encaminhar. Então, segunda-feira, o orçamento vai à Câmara de Vereadores e nós vamos entregar para que os vereadores desta legislatura possam discutir e, acima de tudo, aprovar e nos devolver ainda no final do ano, para que nós possamos executar no ano de 2017. Que a gente fica aqui pensando, 31 de outubro, já pensa lá no fim do mês, mas já é segunda-feira agora, né? O orçamento, qual é a previsão de arrecadação? 710 milhões, né? Esse ano a nossa previsão era 750, não chegamos nem perto disso, ficou em 680 mais ou menos, vai fechar. E agora nós estamos diminuindo, né? Até redimensionando o orçamento desse ano, que vai ser menor. O de 2017 vai ser menor que o de 2016, vai ser 710, esperando que a economia reaja e que nós possamos chegar perto dessa arrecadação. Bom, já que estamos falando aqui de PPPs, deixa eu aproveitar ainda nesse bloco, são 8h33, conversando aqui com o prefeito de Chapecó, Luciano Boligon. Com relação à nossa Arena já está certo, definido aí para 2017, o senhor falou em algumas oportunidades nessa viagem à Colômbia, ontem na nossa programação esportiva, tem alguns investimentos previstos aí com relação a melhorias no estádio, futuras parcerias, né, com a própria Associação Chapecoense de Futebol, cadeiras, iluminação, o que já está certo para 2017? Nós temos o compartilhamento, vamos dizer assim, da administração da Arena Condá junto com a Chapecoense, né? Tem uma seção do campo, que nós cedemos do campo, tão somente do campo, a Associação Chapecoense de Futebol, e hoje nós temos conversa, sim, com a direção da Chapecoense, com o presidente do conselho, né? Para que nós possamos avançar, buscando parceiros e parcerias, né? Para que possamos melhorar o conforto da arena. Já temos, e ainda esse mês agora, poucos dias, eu de novo encaminhei o nosso pleito a Brasília para a colocação das cadeiras, são 18, quase 19 mil cadeiras que a Arena Condá tem um projeto junto ao Ministério dos Esportes, mas nós vamos mais longe, né? Nós vamos buscar parceiros e parcerias aí para fazer a cobertura, para fazer a finalização do projeto Arena, né? A minha visão, Fábio, e tenho conversado de perto com a direção, a minha visão é passar
para a Associação Chapecoense de Futebol ou por uma empresa em comunhão aí com a Associação Chapecoense de Futebol, toda a arena, a parte interna, né, inclusive aqueles lotes que tem ao entorno, que estão vazios ali, né, aquelas esquinas ali, para que a Chapecoense e essa empresa possam investir na mesma forma com que penso do aeroporto, ou seja, investir através de uma torre, né, criando ali um ambiente de restaurantes, de salas comerciais, mas antes, né, de uma cobertura da arena, da colocação das cadeiras ou não, de colocação de camarotes, né, e também a exploração dessa área através de empresas, que é possível, como vai acontecer agora com o Pacaembu, já aconteceu com o Maracanã, obedecida, claro, a proporção que a nossa arena é menor que esses espaços, mas também é um espaço público. Então, essa conversa avança. Ontem, antes do jogo, eu tive a oportunidade de entregar uma placa para a equipe do Júnior Barranquilhas, lá da Colômbia, que veio ontem jogar conosco aqui, né, de comemorativa desse jogo, especialmente porque é muito importante para nós. E já aproveitei e conversei com o presidente do Conselho, Maninho, e também já trocamos algumas impressões, ainda que rapidamente, com o presidente Sandro. Então, essa conversa deve avançar. A Chapecoense pediu autorização para colocar aquela parede de vidro, que as outras, aquela contenção de vidro. Para separar o torcedor. Exatamente, né? Vai colocar, nós temos que fazer algumas melhoras ainda em alguns locais lá, que nós vamos ter que conversar e vamos fazer. Mas, acima de tudo, a grande mudança que a população quer, e principalmente o torcedor da Chape, né, é a cobertura, a finalização do projeto. E essa, nós vamos buscar parceiros e parcerias. Veja bem. Antes a cobertura do que as próprias cadeiras. Né? As cadeiras. E aí, nós temos uma inserção em Brasília, que assim que terminar o campeonato, nós vamos agendar, e a comitiva aqui da nossa Chapecoense vai estar conosco, né, para efetivarmos essa que é a nossa, que eu tenho dito que é uma comunhão de esforços aí, buscar parceiros e parcerias para nós projetarmos a arena. O que eu posso assegurar é que nós vamos continuar buscando. Construímos já 3 arquibancadas, fizemos a nossa grande união de esforços para fazer Chapecó crescer futebolisticamente. O município de Chapecó deu a sua contribuição, a Associação Chapecoense de Futebol respondeu isso em campo. Hoje é uma referência nacional em administração e nós temos, acima de tudo, essa sinergia, essa vontade de estar fazendo. E acredito que dentro em breve já podemos anunciar. É bom dizer também que a Chapecoense tem suas eleições no final do ano, né? E que precisa aí também politicamente fazer os seus encaminhamentos para que nós possamos discutir junto com o Conselho, junto com a diretoria, o caminho. O importante, que todos estão nos ouvindo, é que nós temos uma excelente relação entre poder público e também a Associação Chapecoense de Futebol e Equipamento Público Arena Condá. Então, essa relação vai trazer e vai continuar trazendo boas notícias para Chapecó e para a nossa Arena Condá. Depois do intervalo aqui, já estamos com o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, nessa entrevista, 8h38, 15 graus a temperatura. Intervalo e já voltamos. Chapecó Notícias. Oito horas 41, 15 graus, 3 décimos a temperatura. Chapecó Notícias, nesta manhã de quinta-feira, hoje é 27 do mês de outubro. Estamos conversando aqui com o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, na Rádio Chapecó. Bom, prefeito Luciano Buligon, vamos falar um pouquinho do seu novo governo. Antes disso, claro, fechamento aí do ano, porque é preciso fechar as contas para iniciar o novo mandato, né? Secretários que foram exonerados, alguns retornaram ou não? Não. Nós fizemos, e isso foi antes das eleições, ainda em 20 de setembro, nós pedimos a paciência aí, porque fechamento de... Todos os anos são importantes para uma administração, mas o último ano de mandato, especialmente os últimos 4 meses, né, são necessários ajustes para o fechamento das contas. E levei isso aos nossos secretários ainda dia 20 de setembro, né, antes das eleições, portanto, 11 dias antes, 12. E eles compreenderam e colocaram o cargo à disposição, e nós só estamos com os secretários da própria Finanças, né, que é o secretário da Fazenda, o chefe de gabinete e o procurador, que são os 3 cargos que estão sendo ocupados por cargos não efetivos, né?
e os demais cargos são servidores efetivos que estão respondendo pelas pastas, e esses cargos estão sendo desenvolvidos, então, até o final do ano por esses servidores que estarão nos auxiliando, né? Então, justamente para o fechamento das contas. E, enquanto isso, fizemos reuniões com os vereadores atuais e com os vereadores eleitos, de base de apoio, né, que nós aumentamos a nossa base, né, para 16 agora, e fizemos, e eles compreenderam, e estamos aí articulando, então, primeiro a nossa pequena reforma que vamos fazer um ajuste, aí, um enxugamento da máquina, e depois de aprovado, até o final do ano, nós vamos colocar uma nova gestão, né, que é para o enfrentamento da crise, que é um enxugamento da nossa estruturas das nossas secretarias, e a partir daí vamos fazer a geografia das urnas aí com os partidos, né? Não há nenhum estresse quanto a isso, estou sendo compreendido pela nossa base de apoio e inclusive apoiado, não é só compreendido, estão apoiando. Dentro dessas reuniões do Ouvindo o Nosso Bairro, que nós fizemos agora pós-eleição, né, nós tivemos a participação intensa e absoluta dos vereadores da nossa base, que têm participado de todas as reuniões, inclusive a de ontem, que foi o encerramento. Algumas secretarias serão absorvidas por outras, né? Algumas sim. O que já dá certo aí para 2017? A superintendência, nós estamos fazendo contas, e ainda temos até o dia 10, por aí, de novembro, para mandar esse projeto de lei para a Câmara, justamente para fazer um ajuste, né? E o que está certo é que nós vamos extinguir a Superintendência Sul, a Superintendência Norte, a Superintendência do Pastos Fortes e também da região leste do município de Chapecó, deixando tão somente a Superintendência da EFAP, porque ela também tem uma conotação de prestação de serviço para uma grande região nossa, né? Então, as outras superintendências serão extintas e demais ajustes no decorrer desse mês aí, no início do mês que vem, nós estaremos apresentando a todos os chapecoenses e passaremos por aqui pela Rádio Chapecó para divulgar. Bom, nomes, já tem alguém certo ou não? Não, assim como não tem ninguém que não é certo, né? Não há veto nenhum a todos os vereadores, né? Mas é notório que nós precisamos dar um choque aí na administração, visando fazer... o secretário do ano de 2017 vai ser um secretário que vai ter que fazer mais, né, ajustando a máquina, ou seja, vai ter que economizar e fazer mais com menos. Então, é um novo perfil do secretário, né, que nós precisamos estar preparados para continuar em crise. Veja bem, Fábio, nós estamos envolvidos nessa crise nacional, né, e o município sente isso, sente tanto que a arrecadação do município de Chapecó em 2016 é menor que a arrecadação do município de Chapecó de 2014, ou seja, nós precisamos estar preparados para continuar nessa crise, por isso precisamos que o secretário também tenha o perfil do prefeito, né? Trabalhe domingo, sábado, né? Feriados, não desligue o telefone, quer dizer, tem que ter essa característica e, acima de tudo, seja inovador na administração, ampliando serviços, mas, acima de tudo, economizando, permitindo com que nós possamos ficar estritamente gastando menos do que nós arrecadamos, de forma que possamos aumentar a nossa capacidade de investimento do município de Chapecó. O senhor vai chamar vereadores para o seu governo, certamente. Isso não é uma regra certa e também não é excluído, né? Nós podemos sim, os partidos podem indicar um vereador, podem, né? Para ocupar as secretarias, né? Poderá ter vereadores? Poderão ter, dentro desse perfil, não há nenhum veto, né? Mas vamos sempre propor que precisamos, acima de tudo, de atitudes inovadoras. Não importa se o cidadão é de mais idade ou menos idade, o que ele precisa ter é atitudes inovadoras, e os vereadores podem estar, sim, fazendo parte do governo, na medida que os partidos estarem indicando. Afinal de contas, são todas pessoas experimentadas que conhecem a administração pública. Bom, para fechar as contas desse ano, a máquina diminui o ritmo até o último dia de dezembro? Já diminuiu. Mas vai diminuir mais ainda ou não? Vamos diminuindo para e passo, né? Nós estamos aí a 60 dias do final do exercício. Já fizemos e pedimos a compreensão das pessoas que ocupam cargos comissionados, né? Já fizemos
boa parte desses cortes, né? Estamos trabalhando aí com 25% dos cargos que estão abertos, né? Agora, no final de novembro, vamos fazer mais um corte para conseguir colocar a rescisão e os contratos todos em pagamento em dia para começarmos um novo mandato em 2017. Os cortes vão continuar e aqui quero pedir a compreensão. Eu sei que todos eles compreendem, né? Entendem esse momento que o prefeito tem, afinal de contas, todos os anos acontece isso. E esse ano ainda mais delicado, porque é ano de crise, de recessão, e pedir a compreensão dos cargos comissionados, mas para e passo haverão os cortes aí, deixando tão somente os órgãos absolutamente essenciais com efetivos aí e basicamente com algum cargo comissionado. No mais, todos serão exonerados. Mas com relação a serviços para a sociedade, para a comunidade? Não, os serviços, notadamente o serviço de máquina, sim, há uma redução nesse ritmo, mas os serviços de saúde, educação, assistência social continuam, né? O serviço de limpeza urbana, os serviços que nós temos aí de coleta de resíduos, enfim, todos esses serviços essenciais não vão sofrer nenhuma descontinuidade, vão continuar sem nenhum problema de descontinuidade. O que vai acontecer é, talvez, os serviços de máquinas que nós já reduzimos no final do mês de setembro e que vamos continuar fazendo tão somente aquilo que é primordial, ou seja, que seja urgente. Então, eu peço a paciência de todos, principalmente aos senhores aí que moram no interior do município de Chapecó, que tem um pouco de paciência, afinal de contas, nesses 2 meses aí, nós precisamos ajustar para a finalização do exercício de 2013 a 2016. Bom, a Câmara deve economizar. A Câmara de Chapecó nunca gasta aquilo que está previsto ou disponibilizado, né? O retorno deve ser bem interessante esse ano, né? Fala-se em torno de 7 milhões, isso aí já foi tratado com a presença da Casa? Isso que fique bem claro, eu até agradeço a tua pergunta para poder esclarecer. Esse dinheiro efetivamente nem foi para a Câmara de Vereadores, né? Que a Câmara de Vereadores tem na Constituição Federal, então em lei federal, em norma federal, o direito de gastar, por exemplo, até 7% do orçamento. Contudo, aqui em Chapecó não se gasta mais do que 2,5%. Né? Eu não me lembro, né, na história de Chapecó de ter passado de 3% do gasto. A gente fala, para simplificar, né, a Câmara devolveu. Né? Então a Câmara pode gastar tanto, mas só gastou um então, efetivamente, menor do que isso. O orçamento da Câmara de Vereadores já vai dentro desses 2,5%, 3%. E a Câmara deixa de gastar, então, esse montante, o que para nós é um motivo de orgulho. Assim como o município de Chapecó, o Poder Executivo, ele tem um enxugamento também, ele gasta menos que o município de Itajaí, por exemplo, né? A Câmara de Vereadores do município de Chapecó também é um órgão, né? É também um poder, é um poder que também tem uma justa administração. Justiça se faça aqui. A Câmara de Chapecó é uma das mais enxutas de Santa Catarina e talvez do Brasil. Então a Câmara também dá essa contribuição, da qual eu agradeço. Isso não é nenhuma novidade desse ano. Todos os anos tem sido assim e esse ano também foi assim. Então, aqui em nome do presidente aí, vereador reeleito João Marques Rosa, o agradecimento do Poder Público Municipal às economias que o Poder Legislativo faz também como o Poder Executivo também o faz. Bom, são 16 vereadores, vários partidos na coligação. Voltando aqui aos secretários, o senhor não vai efetivamente confirmar ninguém, né? Esse vai ser secretário, aquele outro vai ser, tal, fica na Câmara. Mas o perfil é mais técnico, é mais político? De que forma conciliar isso? Eu tenho dito e dando um exemplo, né? O perfil é o perfil do prefeito. O que eu sou, um técnico ou um político? Ou sou os dois, né? Acho que posso dizer que tem uma mescla, né, do político e do técnico. Afinal de contas, eu também sou advogado, sou professor, sou especialista em direito constitucional e levo essa minha técnica para dentro da política também. Então, o político moderno, na minha visão, é o político que consegue fazer a técnica e a política, né? E aqui eu lembro do senhor Ibodanese, né? O senhor Ibodanese dizia assim: primeiro o cidadão tem que ter vontade. Se ele tiver conhecimento depois, isso ajuda muito, né? Mas ele primeiro tem que ter vontade.
Então, o nosso secretário é o jeito e o perfil do prefeito, né? Primeiro, ter vontade de ser. Acordar cedo, dormir tarde, se dedicar, se comprometer integralmente ao município de Chapecó. É isso que precisamos. Se dedicar integralmente, o seu tempo todo para o município de Chapecó. Vontade. E depois, se tiver conhecimento, opa, aí ajuda muito. Então, é esse perfil que nós vamos buscar, que é o cidadão ter vontade, que o italiano diz voia, né? Ter aquela vontade de estar lá e de ter compromisso. É muito bom ser agente político do município de Chapecó. O cidadão tem que ter orgulho e dedicação exclusiva e compromisso exclusivo com os interesses da nossa cidade. Esse é o perfil do secretário ou da secretária que ocupará junto conosco esse desafio para 2017 a 2020. Cargos comissionados, como ficam? Na reforma, nós já vamos excluir e vamos extinguir alguns cargos, mais ou menos 20%, 18% a 20%, estamos fazendo essa conta. É acima de 15% e abaixo de 20%. Né? E depois a ocupação desses cargos, aí nós vamos ocupar de forma gradual, né? Vamos trabalhar sempre com 50%, no máximo 50% nesse primeiro momento, né? E só vamos ampliar os serviços, utilizando novos cargos, se houver a melhora da arrecadação e se o Brasil efetivamente sair dessa crise. Senão, vamos trabalhar sempre com o quadro historicamente mais enxuto da história de Chapecó. Quero fazer uma administração enxuta, trabalhando muito e utilizando a inteligência das pessoas, o compromisso das pessoas para produzir mais com menos número de pessoas. Muito bem. Prefeito, quero agradecer a sua presença, 8h54, 15 graus e 4 décimos a temperatura. Deixa eu só lhe perguntar aqui bem rapidinho sobre uma outra situação. Lombadas eletrônicas no município, um período agora de ajuste, né? Sim, as lombadas entram amanhã, sexta-feira, funcionando todas, né? E aí tem o período de carência da adaptação, que vai até o dia 15. Porque todas estavam desligadas? Elas estão ligadas em período de teste, de ajuste. Mas houve a troca da empresa? Sim, houve a troca e todas estão agora começando a ser calibradas, vamos dizer assim, né? Então, assim, para que a população... Aferidas. Né? Aferidas, né? Então, para que a população... E isso quem faz o aferimento é o Inmetro, o órgão nacional, né? Isso. Então, para que fique bem claro, né, nós vamos até o final de semana agora, ou melhor, até o dia 31, segunda-feira, nós vamos estar com elas todas funcionando, já aferidas, né, ou em aferimento, pelo menos até segunda-feira, e depois nós vamos ter 15 dias de carência, ou seja, até o dia 15 de novembro, essas lombadas novas não vão promover aí multas, notificações. Mas a partir do dia 16 de novembro, depois do feriado, né, à meia-noite, elas vão começar a multar, né? Então, nós estamos tomando aí todas as precauções, estamos usando, inclusive, esse teu espaço, agradecer essa pergunta, Fábio, para poder esclarecer a população. A partir de então, do dia 16 de novembro, atenção vocês, 16 de novembro, à meia-noite, começa a multar, né? Então, é o melhor jeito de você ter um controle do trânsito, não tem o desconforto da lombada física, né? É um controle de velocidade e as pessoas precisam respeitar. Sempre imaginando o seguinte, as vias novas, como a São Pedro, as vias que foram recapeadas, como a Fernando Machado, a nossa Getúlio Vargas, essas vias, elas estão sinalizadas, obedeçam à sinalização, né, para que nós possamos ter o menor número de acidentes nas nossas vias, né? E a partir do dia 16, além da sinalização, vamos ter também as multas. Então, eu peço aqui toda atenção, né, para que não haja nenhum... Essas lombadas não é para arrecadar, é para justamente dar fluidez ao trânsito e segurança ao pedestre. As pessoas precisam ter, acima de tudo, segurança. E é por isso que nós estamos fazendo isso. É uma nova visão, é um plano de mobilidade urbana que nós estamos colocando para e passo, né, e que nós vamos, a cada dia, estar discutindo cada vez mais com a população sobre essas ações. Muito bem.
Prefeito Luciano Buligon, obrigado pela presença, conversaremos em outras oportunidades, com certeza. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todos, bom final de semana, nós vamos jogar com o Corinthians no sábado. Né? 4h30, né? Esperamos, 4h30 da tarde, esperamos uma grande vitória, né? Vamos lá fazer história lá no Corinthians e a partir da semana que vem, todas as nossas orações são voltadas para a Sul-Americana, para nós fazermos agora uma final, então, né, desse Campeonato Sul-Americano, já que fizemos história em ser a primeira equipe catarinense a fazer uma semifinal de Campeonato Sul-Americano. Muito obrigado mais uma vez a Chape. Valeu, Chape. Valeu a todos os jogadores, a direção e a você, torcedor. Parabéns à Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, que nos enche de orgulho. Como é bom ser chapecoense. Ok, obrigado. Prefeito Luciano Buligon, 8h58, 15 graus e meio, intervalo e o bloco final na sequência. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.